vai compartilhar uma palavra que o Senhor tem incomodado muito meu coração desde o final de 2010. É aquela palavra que o Senhor fala, que você já sabe desde que nasceu, mas a partir de um exato momento, o Senhor fala: olha, presta atenção nisso. Não só você, todo ser que respira, todos os meus filhos. Na verdade, isso é uma lei geral, não só para os filhos de Deus, mas para toda criatura. E o tema desta manhã é o seguinte: tome uma atitude e faça a diferença. Diga comigo: tome uma atitude e faça a diferença. Amém. O Senhor tem falado muito comigo e até já compartilhei algumas vezes essa palavra, e cada vez o Espírito Santo fala de uma maneira diferente, sobre: você não é uma ilha, você não vive isolado. Tudo o que você faz, absolutamente tudo que você faz, vai afetar a vida de alguém, direta ou indiretamente. Tudo que nós fazemos, irmãos, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos vão afetar a vida de alguém, direta ou indiretamente. E aí você me diz, e isso parece óbvio, tudo que eu faço vai afetar, mas nem sempre nós temos consciência disso. Quando nós tomamos decisão, quando nós fazemos algumas escolhas, quando nós expressamos alguma palavra, nem sempre nós temos a consciência do que aquilo pode afetar a vida de outras pessoas. Não só a nossa, mas qualquer tipo de palavras. E as nossas palavras, né? As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas. Irmãos, nós somos muito precipitados, ou não? Nós somos precipitados, nós muitas vezes agimos sem refletir, agimos sem pensar. E isso traz muitas consequências para as nossas vidas, para famílias e às vezes para gerações. Tanto coisas boas, quanto coisas não boas, ou coisas más. Você vê, eu olho para o Lucas é meu primo. E eu sinto grande alegria, não só porque ele é meu primo e porque é um servo do Senhor, mas porque eu sei que há muito tempo atrás, a bisavó dele, que era minha avó, que nós nem conhecemos, uma mulher semi-analfabeta que aprendeu a ler na Bíblia, ela com um marido que era alcoólatra, meu avô era índio, e alcoólatra, ele se converteu, glória a Deus, 2 anos antes de morrer. Mas o que os filhos lembram dela, ela morreu com 46 anos, com câncer na medula espinhal. Mas os filhos lembram dela de joelhos. Quando eu falo que você lembra da vovó, eu perguntava para o meu pai, para os meus tios, sempre era uma mulher de joelhos dobrados, uma mulher de oração. Então ela morreu muito cedo, nós não conhecemos, mas olha só a oração dela. Olha as gerações, por causa de uma atitude, por causa de um compromisso dela com o Senhor. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos de consequências boas e também ruins por atitudes, por precipitação. Por exemplo, Adão, Gênesis 3, Adão e Eva. Eles pecaram, quantas vezes eles pecaram? Uma vez. Eles erraram uma vez. E foi o suficiente para trazer a morte para todos nós. Se hoje nós estamos mortos em nossos delitos e precisamos do Senhor Jesus, é porque Adão e a Eva, por causa de um fruto que não podia comer, olha, eles nem adulteraram, eles nem roubaram, eles nem assassinaram, mas eles comeram o fruto que o Senhor falou: não faz isso, e eles fizeram, e houve consequência, e hoje a humanidade sofre a consequência das atitudes de Adão e de Eva, ou não? Sofre. Gênesis 25, Esaú era o filho primogênito, e porque ele sentiu fome, uma necessidade momentânea, porque nós agimos muitas vezes por necessidade momentânea, nós agimos por emoção, porque nós queremos, porque somos mimados tantas vezes, e a gente quer fazer do nosso jeito. E Esaú estava com fome, ele precisava saciar sua fome, e por conta disso ele vendeu a sua primogenitura, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Você já trocou alguma coisa por um prato de lentilhas? A bênção do Senhor, quantas vezes a gente perde a bênção do Senhor, porque nós trocamos, nós vendemos a nossa primogenitura.
Mas também nós vemos a rainha Esther, uma mulher firme no Senhor, uma mulher de fé, e por conta da vida dela, da ousadia, porque ela podia perder a sua cabeça. Leia, quem não conhece a história da rainha Esther, leia a história da rainha Esther. Ela podia perder a sua cabeça, ela podia perder a sua vida, mas por conta da fé, da ousadia, ela salvou todo um povo. Eu quero ser uma rainha Esther, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós também vemos, a gente pode ver os mártires, os pré-reformadores, os reformadores, os nossos avivalistas, que eu amo falar. Se hoje a igreja está estabelecida aqui no Brasil, foi porque evangelistas norte-americanos pagaram um preço de vir aqui, e olha que eles sofreram muito para estabelecer o evangelho aqui no Brasil. Você ora por eles de vez em quando? Lembra? Quem trouxe o evangelho aqui para o Brasil? Os missionários. Mas também nós vemos que por conta das nossas atitudes, que muitas vezes sem pensar nas consequências, nós temos muito e cada vez mais divórcios. Por que os divórcios acontecem? Porque, como diz o pastor Ari Veloso, que faleceu há pouco tempo lá da Igreja Batista do Morumbi, eu amo ela, eu amo ele, e aí fazem casamentos que não tem nada a ver com o Senhor. E aí quem sofre? Depois é uma luta. E os filhos sofrem, e a família sofre, isso se estende, porque nós queremos, é nossa atitude, é nossa escolha, a vida é minha, a vida não é sua, a vida é do Senhor, Ele te deu. Nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos aqui nesta terra, das nossas atitudes, do que nós produzimos ou deixamos de produzir. Abortos, por que abortos? Aborto é fruto de inconsequência. Quantas crianças abandonadas, quantos seres abandonados, quanta coisa acontece porque o ser humano esquece que ele não é uma ilha, que tudo que ele vai fazer vai afetar a vida de alguém. Irmão, se você conseguir lembrar só disso nessa manhã, e para o ano inteiro, porque eu quero lembrar disso, que tudo que eu faço vai afetar a vida do meu marido, vai afetar a vida do Guilherme e da Laura, vai afetar a vida de vocês. Uma igreja precisa de santidade. Se nós temos um corpo doente, todo mundo em pecado, na lama, isso vem para a igreja, e aí nós temos um corpo doente. Então nós somos responsáveis pela saúde da igreja local, pela saúde da igreja de Cristo. Você é responsável por este culto. Você pensa que sou eu, e o Juninho, e o Lucas, e a Tati, quem está aqui ministrando? Não, cada um faz uma parte diferente. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, mas vocês são partes para trazer a presença de Deus neste lugar, porque de casa nós já temos que chegar cheios da presença do Senhor, cheios, para juntos nós pregarmos, para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estava vendo no noticiário, eu estou meio de folga esses dias, glória a Deus. É bom, é necessário. Eu estava vendo no noticiário que aconteceu alguma coisa no Guarujá. Nós estivemos no Guarujá há pouco tempo, né? Que numa churrascaria, que um senhor queria fazer uns furinhos em alguém, um cara que não pagou R$7, alguma coisa assim, desculpa se eu não sei direito a notícia, mas esses furinhos resultou em quê? Na morte desse rapaz. R$7. Talvez ele quisesse fazer só uns furinhos mesmo. Ele quisesse ferir o que já está super errado. Mas, sabe, o inimigo usa. E olha a consequência. Para ele preso, para a família do moço, um moço jovem de 20 e poucos anos. Você entende que tudo que você faz, pensa, fala, vai trazer alguma consequência? Eu tenho medo hoje dos púlpitos. Nós conversamos muito, não o púlpito aqui, porque a gente conversa e ora com os pastores, mas do que está sendo pregado pela televisão, um evangelho falso, um evangelho antibíblico. E isso tem afetado pessoas, e tem mais gente frequentadora de igreja no inferno do que gente aí fora no inferno, porque tem pregadores que estão empurrando as almas para o inferno, pregando, venha para Jesus, continua do jeito que você está, você não precisa de transformação, você não vai perder nada, vem, ganha um carro novo. O Juninho escreveu, esse dia, cadê o Juninho? Ele escreveu sobre isso, ele estava indignado, ele escreveu no Facebook. Mentira! Venha para Jesus e você tem que ser transformado. Você vai ter perdas muitas vezes. Vamos ser lapidados, vamos ser forjados. Irmãos, vamos prestar atenção no evangelho que nós estamos pregando. Não é assim, faz uma oração e aceita Jesus, e daí que fez oração? O arrependimento é o fruto
fruto, a marca de conversão. Tem que haver arrependimento nas nossas vidas, tem que começar por arrependimento, tem que começar por quebrantamento, tem que começar por uma transformação de vida. Não é vem para Jesus e continue do jeito que você está. Não existe isso, não existe. Em nome de Jesus, não existe. Efésios 5,15 diz o seguinte, Paulo nos exorta: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Sejam prudentes. Glória a Deus que eu estou enxergando. Eu não pus o óculos, Rodrigo. Enxerguei. Está vendo? Glória a Deus. É você que está intercedendo pelas minhas vistas, né? Em nome de Jesus. Essa palavra, como estava queimando no meu coração, eu tenho falado, e cada vez, claro, o Espírito Santo fala de uma maneira diferente. Falei um pouco sobre isso no Guarujá, e depois a pastora Lília pediu para eu falar na reunião de mulheres, sobre esse tema, você não é uma ilha, tudo que você faz afeta a vida de alguém. E domingo passado, o Haroldo pregou, e eu não vou falar o que ele pregou, depois vocês assistem no YouTube, nas mensagens, e aí eu tive certeza que eu deveria trazer essa palavra para vocês, porque é uma sequência daquilo que ele pregou no domingo passado. Abra suas Bíblias, por favor. Agora vamos abrir. Gente, eu gosto de passear na Bíblia, porque se eu falar alguma coisa e não tiver na Bíblia, vocês podem me tirar daqui de cima, tá bom? Não precisa, Deus tira. Jonas 1. Todos acharam nosso querido Jonas? Jonas 1, de 1 a 15, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Desculpa. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O porão, né, Irene? Né, pastor Irene? O porão, não foi? Lembra? O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e o mar se aquietou. Veja bem esse texto. Jonas
não era um ímpio. Jonas não era um homem incrédulo. Jonas não era um pagão. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas conhecia o Senhor. Jonas tinha relacionamento com o Senhor. Jonas era responsável por falar da parte do Senhor. Jonas era um profeta, era um servo do Senhor. E este servo e este profeta decidiu desobedecer o Senhor. E não só desobedecer, ele desobedeceu. E ele também quis fugir da presença do Senhor, como se alguém conseguisse fugir da presença do Senhor. Você já viu alguém que conseguiu fugir da presença do Senhor? Não, Samuel? Nem eu, graças a Deus. E ele não só desobedeceu, fugiu, mas ele fugiu para o lado oposto. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. É como se o Senhor falasse, sai por ali. E ele nem por aqui sai, ele vai para lá. Ele queria realmente fugir da presença do Senhor. E olha só, ele tinha os seus motivos para fazer isso. Assim como nós, a gente não tem sempre um motivo para argumentar com Deus e falar, eu não vou fazer isso porque precisa fazer do meu jeito. A gente sempre tem um motivo para não fazer do jeito que Deus quer, mas para fazer do jeito que nós queremos. Jonas tinha, e olha só, ele tinha um motivo aparentemente lícito. Nínive, capital da Síria, era conhecida pela sua crueldade. Os ninivitas eram muito cruéis. Eles eram maledicentes, maliciosos, idólatras, feiticeiros. Eles não só prendiam seus prisioneiros de guerra, mas eles esfolavam vivo. Os ninivitas furavam os olhos dos seus adversários, leia lá. Eles decapitavam e faziam pirâmides com os crânios dos seus prisioneiros de guerra. E conta a história que Jonas odiava Nínive e os ninivitas, claro, porque o pai dele, Amitai, foi prisioneiro dos ninivitas. E talvez tenha sido esfolado vivo e tenha sido torturado como todos os prisioneiros eram. Vocês acham que Jonas tinha motivo para odiar os ninivitas? Tinha, né? Ele tinha motivo. Mas é muito interessante. Por que o Senhor, eu estou me perguntando até hoje, fiquei essa semana, Haroldo, por que o Senhor chamou Jonas, que passou por isso, que perdeu o pai na mão dos ninivitas, para justamente ele ir pregar salvação e arrependimento? Sabe por quê? Eu não sei, eu até comprei 2 livros sobre Jonas, um de um autor internacional, outro do Hernandes Dias Lopes. Eu estou estudando sobre Jonas, essa história me intriga muito. Mas o Senhor, Ele ama forjar a nossa vida. Ele podia chamar qualquer profeta, mas não. Muitas vezes nós aprendemos naquilo que nós estamos passando. Enfrentando, abençoando, pregando arrependimento para o nosso pior inimigo. Você tem um pior inimigo, é para esse que você tem que pregar. Salvação e arrependimento. Ora, porque com um amigo é fácil. É muito fácil pregar arrependimento para quem eu gosto. Eu quero que a minha família se converta. Mas e aquele? Aquele que me traiu, aquele que me feriu, aquele que me abandonou, aquele que me rejeitou. É para esse que eu preciso pregar arrependimento, é para esse que eu preciso interceder. Jonas também tinha medo deles. Ora, os caras torturavam os inimigos. Imagina a situação de Jonas entrar lá e ser ou esfolado vivo, ou os olhos perfurados. Então, aparentemente, ele tinha um motivo. Mas o Senhor não deu desculpa nenhuma para Jonas, ou deu? Não deu. O Senhor deu uma ordem clara e veemente a Jonas. Vai e prega arrependimento, e prega salvação. Só que Jonas, o que ele fez? Desobedeceu e foi para o outro lado. E por conta disso, veio uma forte tempestade, que começou a causar uma fúria lá, a embarcação deles quase é arrebentada. Porque Jonas decidiu desobedecer, ele atingiu a vida de toda aquela tripulação, ele atingiu a vida de todos aqueles marinheiros. Os marinheiros sentiram medo, eles estavam tranquilos, eles iam para Tarsis, mas por conta da presença de Jonas, no estado que Jonas se encontrava, os marinheiros começaram a sentir medo. E por conta de Jonas e da decisão de Jonas, eles tiveram prejuízos materiais. Porque eles tiveram que jogar toda a carga para onde? Para fora.
tiveram que jogar carga no mar. Então eles também tiveram prejuízos materiais. E vem o capitão e fala: Jonas, qual é a sua? Cara, acorda, faz alguma coisa. E enquanto o capitão falava com ele, os marinheiros tiravam a sorte para saber quem era o culpado por tremenda desgraça. Quem era o responsável por essa desgraça? E a sorte caiu sobre quem? Sobre Moisés. Sobre Jonas. Alô, vocês estão comigo? Amém. E os marinheiros ficaram indignados e eles perguntaram para Jonas: qual é a sua profissão? De onde você vem? O que você faz? Tararararará. E Jonas falou: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Não precisa olhar para os irmãos aqui, não. Do teclado, do louvor. Todos somos adoradores do Senhor. Em outra Bíblia diz: eu sou hebreu, servo do Deus vivo. E aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Sabia que os marinheiros se apavoraram porque Jonas era um servo do Deus vivo? Eles tinham mais temor, aqueles marinheiros pagãos tinham mais temor do Senhor do que o próprio Jonas. E eles falaram: o que a gente vai fazer com você? Você está causando um grande tumulto. E a resposta dele foi: me joguem no mar, pois é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha que triste. Ele sabia que era por causa dele que a tempestade estava caindo sobre aqueles marinheiros e sobre aquela tripulação. Então eles pegaram Jonas e eles lançaram ao mar enfurecido. E o mar se acalmou. Meu querido irmão e minha querida irmã, não queira ser lançado ao mar enfurecido. Quando nós estamos em desobediência à palavra de Deus, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós somos grandes causadores de tempestade. Um filho de Deus em desobediência é muito perigoso, porque ele causa tempestade por onde ele passa. Nós, por outro lado, que queremos servir a Deus, e eu sei que vocês querem servir a Deus, que amam ao Senhor, que obedecem a sua palavra, nós iremos cumprir aquilo que nós cantamos. Eu quero ser como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Os filhos de Deus precisam e devem ser abençoadores. Acontece que o que nós mais ouvimos é que os filhos de Deus precisam e querem e devem ser abençoados. Sempre você tem que ser abençoado, você vai ser abençoado, você quer ser abençoado, você será abençoado. Será, com uma condição, diz a Bíblia: buscai o reino de Deus não é em segundo, em terceiro, em quarto, por último, o que resta, o que sobra, não em primeiro lugar. E a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós precisamos ser filhos de Deus abençoadores. E para isso, nós temos que checar a nossa vida. E aí vai o papelzinho das metas aí para 2013. Eu vou citar versículos, nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo, que eu não vou nem demorar muito com essa palavra, porque eu quero orar sobre isso. Mas eu quero que a gente analise mesmo. Que tipo de filho nós estamos sendo? Em primeiro lugar, nós temos que saber se nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Tem certeza? Você é uma filha de Deus? Tem certeza? Eu não estou duvidando da salvação de ninguém, mas sempre nós temos que checar: somos filhos de Deus? Filho de Deus não é aquele que confessa uma oração de 5 minutos e a gente fala: você está salvo, tudo bem. Filho de Deus não é aquele que frequenta a igreja. Não é. A gente vem no culto porque nós amamos a Deus e porque somos filhos de Deus. Mas nem toda pessoa que está aqui na igreja e que vem 10, 15 anos e que vem sempre, é um filho de Deus, não. O filho de Deus começa, para a gente ser filho de Deus, começa com um novo nascimento. Com transformação. Eu estou andando numa direção, com direção à morte eterna, e eu conheço Jesus, eu reconheço a obra dele, eu me rendo, eu me prostro, eu reconheço quem eu sou, eu me arrependo do meu mau caminho, e eu viro completamente. Isso significa conversão, e eu vou para outro lado, para a cruz eu vou.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, pela cruz me salvou. Então, não é mais ou menos, eu estou indo para cá, daí eu volto para cá, aí eu venho, mas daí eu dou uma viradinha e pego uns atalhinhos. Isso não é conversão. Nem no trânsito isso é conversão. Conversão é quando você volta, você vira, você converte, ou não é? É outra vida, é outro nascimento, é outro reino, são outras práticas, são outros hábitos. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Conversão. Se você checou e você é um filho de Deus, um segundo ponto é, como filho de Deus, eu tenho vivido o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Não é se eu tenho lido a Bíblia, eu tenho vivido o evangelho, é prática na minha vida. Essa palavra está dentro de mim, mas não só guardada, não só no meu intelecto. Eu posso saber a Bíblia em grego, em hebraico, aramaico, inglês, japonês, francês, alemão, russo, qualquer língua. Eu posso saber versículos de cor, eu posso pregar bem, eu posso cantar bem. Eu posso ser um ótimo diácono, uma ótima diaconisa, ser um ótimo líder, mas se eu não coloquei em prática a palavra de Deus, eu não estou vivendo o Evangelho. Evangelhos são boas novas, e por isso as nossas famílias, e por isso muitos dos nossos vizinhos, muitas das pessoas que nos cercam não têm se achegado para o Senhor, porque eles não veem diferença na nossa vida. Vem uma diferença de um monte de chato, que fala blá, 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 tem que ir na igreja, não pode ir, sabe? Mas não vida, não alegria, não a presença do Senhor. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo. Nós precisamos dar valor para esse Evangelho, dar valor para o Senhor que nós servimos. Nós precisamos para atrair as pessoas. Terceiro ponto, um filho de Deus abençoador. Agora você pode escrever em algumas coisas que você vê, que você não está fazendo, que você gostaria, são metas espirituais para 2013. Por favor, não escreva que você quer trocar de carro, não escreva que você quer ganhar uma casa nova, não é nada disso. Tudo bem se trocar de carro, casa nova, mas essas são metas espirituais, é meta de transformação. Vai escrevendo aí conforme a gente está analisando essas questões para a gente poder orar. Um filho de Deus abençoador, ele anda na presença de Deus. Ele não é domingueiro, mas ele anda na presença do Senhor. Ele ama ler a palavra do Senhor, diariamente. A palavra do Senhor é tudo, muito além de novela, muito além de futebol, muito além de filmes, de seriados, muito além de videogame, muito além de passear com seu cachorro, muito além de qualquer coisa, porque eu estou falando para mim. Em primeiro lugar e sempre, nada errado em fazer. Novela é errado sim, só ensina porcaria, põe no lixo. É errado porque não presta, é isso que eu estou falando, não é uma regra aqui. Mas não presta mesmo, não ensina nada de bom. Assista coisas que te edifiquem. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Você lê a Bíblia todo dia? Meditando, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a lição para esse dia? O que o Senhor precisa tocar na minha vida diariamente? Não é abrir a Bíblia quando está numa igreja, numa reunião, irmãos. É diariamente. A presença do Senhor tem que ser tudo para nós, porque é na presença do Senhor onde há plenitude de todas as coisas. Não só ler a Bíblia, mas orar mesmo. Mas eu oro no banho, mas eu oro no carro, mas eu oro tirando pó, eu oro lavar o quintal. Ok, orar sem cessar, ora mesmo. Mas nós precisamos separar um tempo para estar com o Senhor. Eu sempre brinco, o Haroldo, eu amo meu marido. Imagina se eu conversasse com ele, fazendo só as coisas de casa. Então, Haroldo, vai falando aí que eu estou estendendo roupa, vai falando assim que eu estou cuidando aqui, vai falando aí que eu estou cozinhando, vai falando aí. Ele fala, gente, ela não me ama nada, vai falando aí. Ele pode ir falando aí, eu até posso ouvir, mas não é uma dedicação. Você gosta disso, Soraya e Marcelo? Vocês querem conversar, querem namorar, querem estar juntos. Com o Senhor é a mesma coisa, não é assim, vai falando aí. Senhor, eu preciso separar um tempo. Se nós não tivermos esse tempo, nós não seremos abençoadores, porque a gente não tem nem para nós, quanto mais para os outros. Outra coisa, para sermos filhos de Deus abençoadores, nós precisamos
estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Efésios 5, de 18 a 20, diz assim, presta atenção nisso aqui, ó. Não se embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enchei-vos do Espírito, não com vinho, onde há libertinagem. Outra coisa, para que nós sejamos filhos de Deus, que faz a diferença, abençoadores, nós precisamos soltar as velhas práticas. A Bíblia fala do velho homem. Quando nós nos convertemos, nós temos que fazer morrer o velho homem. Nós precisamos viver o novo homem. Agora eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3. Quem não tem Bíblia pode chegar perto de alguém que tem, ou se você vê que alguém precisa, tranquilo, como quiser. Colossenses 3, por favor. E aí vamos continuar escrevendo. Se você não tiver nada para escrever, eu vou achar estranho, hein? Vou achar que só a minha lista que era grande. Eu tive que escrever no verso também, sabe como que é, né? Colossenses 3 nos dá instruções para a nossa vida. É um texto super completo de instruções, assim, como esposa, como marido, como filho, como para tudo na vida, como filho de Deus. Só que, atentem bem, aqui depende de atitudes nossas. Vamos ler esse texto juntos e vão escrevendo aí. Olha só. Portanto, já vocês, comunhão cristã, meus queridos irmãos do culto do dia 6/1 desta manhã, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Não vai cair na sua cabeça, não adianta, é para a gente procurar, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E procurem e mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. É para a gente pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, e Cristo é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele segue. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tudo que não é pureza sexual. Tudo que não está de acordo com a Bíblia. Adultério, fornicação, prostituição, lascívia, pornografia, tudo que é imoralidade sexual, inclusive sensualidade. Aqui eu quero fazer um parênteses. Eu estou muito chateada com o diagnóstico que os pregadores têm feito a respeito da Igreja do Brasil, com respeito às mulheres, agora em especial. Irmãs, prestem atenção um pouquinho. Eu ouvi nessa conferência que eu estive em outubro, lá em Águas de Lindóia, eu ouvi 3 pregadores internacionais falando qual é a nossa, como é que chama? Fama, lá fora, sobre as mulheres brasileiras, fora, sem questão, mas dentro da igreja. A sensualidade da mulher brasileira dentro da igreja. Um jeito sensual. E quando nós recebemos aqui o irmão Miguel Zuger, do jeito dele falar, não sei se vocês repararam, a gente estava numa mesa e na hora a gente sacou isso, e no dia seguinte ele falou, porque vocês mulheres com essa cultura de vocês assim meio, é diferente da onde eu vim. Porque a mulher brasileira e na igreja tem sido muito sensual. Existem roupas que você não põe nem para fazer ginástica, quanto mais para vir na igreja. Irmãos, por favor, eu clamo, eu choro por isso, e não foi coisa minha, não é cisma minha, não é coisa da minha cabeça, porque esses pregadores falaram, e o Paul Washer falou para a pessoa, porque a irmã, quando ele falou isso, falou, amém, amém, ele falou, mas eu estou falando com você, olha a tua roupa. Não, ele falou, olha a tua roupa, ele falou, estou falando com você, eu que disse. Quer dizer,
A pessoa não se toca. E aí eu pus um vídeo no YouTube, que a Kiara até, você viu a Fátima, eu creio, eu não lembro mais quem, de uma pastora muito legal do Rio, e que ela faz alguns testes. Você pode levantar o braço para adorar? Você pode sentar e não ter que cobrir a perna, ajudar com a Bíblia? Se você não pode estar mostrando as pernas, está errado, cara. Não é para você vir mostrar as pernas na igreja, nem lá fora. E a barriga? Você pode levantar o braço e não subir? Você vai aparecer sua barriga? Não, está fora. E calça fusô, calça agarrada, decote, sabe? É uma transparência. O que é isso? Nós somos mulheres de Deus, sacerdotisas, filhas do Senhor. Temos que ser elegantes, temos que ser bonitas, temos que nos cuidar, mas cuidado com o tipo de roupa que você vem na igreja. Cuidado com o tipo de roupa que você usa lá fora. A tua atenção que você tem que chamar não é sobre si, é sobre Cristo. Nós temos que chamar a atenção para Jesus na nossa vida e não para o nosso corpo, para as formas do corpo. Por que fazer isso? Defraudar irmãos, defraudar, não é para fazer isso, irmãos. Eu fico brava mesmo, porque por mais que você fale, vem gente de shorts na igreja, pelo amor de Deus, você não está na praia. Não está num clube, aqui é uma igreja, diante de um juiz, ninguém vai de shorts, diante de um juiz, que é pecador, que é ímpio, nós não usamos roupas indecentes, roupas inadequadas, porque é um juiz, e sobre o juiz dos juízes, sobre o rei dos reis, sobre o Senhor, ele tem que ser Senhor sobre as nossas vestimentas. Cada um tem um estilo, e eu tenho meu estilo, e eu sou mais rural. Sou mais rasgada, mas mesmo no rasguinho eu ponho um pano por dentro. Gosto de tênis, gosto sim. O Haroldo é Mauricinho, está sempre em casa de tênis, bermuda, cabelinho com gel, assim. E eu estou com pata de cachorro, né? Aquelas coisas. Mas, quando eu saio de casa, eu pergunto para o Haroldo: Haroldo, eu tenho meu estilo, ele já sabe, mas tem alguma coisa está indecente? Pode olhar, pode falar, porque se tiver, eu tiro na hora. Ele é homem, ele sabe. E se ele falar, eu vou tirar. Vou mesmo. Continuando. Vamos lá, tenho mais pouquinho só. Façam morrer também toda a impureza. O que é impureza? Tudo que é contaminado. 99% puro, 1% contaminado é contaminado. A Samantha gosta muito de porcentagem nas fórmulas, né? E se há um produto 99% puríssimo, e eu puser uma gota de esgoto, serve. Mas é 99% puro. Uma coisa impura contamina tudo e fica igual a 100% impuro. Tá certo, Samanta? Impureza. Paixão. Paixão é um sentimento agitado e violento por alguém ou por alguma coisa. Desejos maus, nocivo, que causa danos. Façam morrer também a ganância, que é a ambição desmedida, desejo de riquezas, poder, glória, honra, que é a idolatria. Quanta gente tem amor ao dinheiro? Aí você fala: eu não tenho não. Eu até dizimo. Sabia que eu dizimo? Comecei a dizimar, faz 2 meses. Poxa, que legal. E também oferto de vez em quando. Que ótimo. Glória a Deus. Não é só isso, amor à riqueza. Amor à riqueza é você ver a pessoa do seu lado passando necessidade e você não faz absolutamente nada por ela. Nada. Outro dia eu estava... Gente, eu falo muito, não dá tempo aqui. Outro dia fui comprar um presente para alguém que fazia aniversário e eu vi uma moça falando: eu não consigo comprar uma coisa para os outros e não comprar para mim. Eu não consigo comprar para alguém um presentinho e não comprar para mim. E sabe o que eu notei? Que eu também fazia isso. Comprava para alguém, eu amo fazer isso, eu gosto de dar presente. Mas também comprava um negocinho para mim. E aí aquilo caiu para mim como uma... Sabe assim? Tchá, tchá. Acorda para cuspir. E aí eu comecei a fazer diferente. Se o Senhor falou comigo, eu vou, compro. E olha que às vezes é uns negócios bem legais. Mas eu não compro para mim, porque é um exercício. Na área que nós temos mais fraqueza, é aquela que a gente tem que exercitar. E outro dia eu fui comprar um presente para uma irmã que fazia aniversário, e a pessoa falou: mas você sempre vem, você gosta disso, você nunca compra para você. Eu falei: não posso. E expliquei para ela, e isso foi uma maneira de pregar o evangelho. Faça exercícios, olhe para a pessoa que está do seu lado,
sabe? Solta um pouco. Não queira tudo para você, não. E aí o Senhor continua aqui em Colossenses. É por causa destas coisas, por causa desse monte de tranqueira, de coisas terrenas, que vem a ira de Deus. Irmãos, não está escrito que pode ser que venha. É por causa dessas coisas, vai vir a ira de Deus. Vai vir a tempestade sobre os que vivem na desobediência, as quais não praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas as coisas. Abandonem a ira, abandonem o ódio, abandonem a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Agora vamos parar aqui um pouco. Vocês já viram crente falando palavrão? Que triste, né? Palavrão, palavras indecorosas, maliciosas. Vocês já viram? Maliciosas, piadas. Vocês já viram isso? Gente, está escrito aqui. Está escrito aqui, olha, linguagem indecente, não convém aos filhos de Deus, não convém. Piadinhas, malícia, não convém aos filhos de Deus. Vamos prestar atenção naquilo que a gente fala, por favor, em nome de Jesus. Não mintam uns aos outros, pelo amor de Jesus. Quem é o pai da mentira? Diabo. Visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, qual está sendo renovado por conhecimento e a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já que não há diferença, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, dê suporte uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Não precisa esperar o irmão ou a irmã te pedir, perdoa a queixa. Perdoa, aqui não está falando quando a irmã te pedir perdão, você perdoa, não. Fala, perdoa a queixa que você tem. Isso eu acho que cabe em quase todas as folhinhas, né? Falta de perdão, é difícil às vezes perdoar, viu? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, isso que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Agora eu vou pular para cá, ó. Mulheres. Quantas são casadas aqui, posso ver? Aí, ó. São para nós. Para nós. Sujeitem-se a seus maridos. Quando eles forem bonzinhos, quando eles fizerem tudo o que você quer, quando eles nunca te contrariarem, está escrito isso? Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Se nós estamos no Senhor, nós temos que nos sujeitar aos nossos maridos. Maridos, quem são os homens casados aqui? Deixa eu ver. Ótimo, tem para vocês também. Amem suas mulheres e não tratem as suas mulheres com amargura, não tratem suas mulheres com grosseria, tratem suas mulheres com doçura. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, Ângela? É que ela falou amém e ela gosta de falar isso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, né? Para todos nós. Filhos. Quantos são os filhos aqui que ainda moram com os pais? Olha lá. Então eu vou... Agora tem para vocês, hein? Eu já passei por isso, viu, Léo? Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeçam a seus pais em tudo. Até eu casar, eu tinha que chegar 10h30 em casa. Depois era 11 horas. E era pronto. Eu tinha que obedecer. Eu morava na casa do meu pai. Apesar de trabalhar, ele me sustentava. Ele era autoridade sobre mim. Tinha que chegar 11 horas? Tinha que chegar 11 horas. Acabou a história. Filhos, nós precisamos obedecer os nossos pais. Os filhos andam meio... Sabe, né? Não vou falar. Agora tem o seguinte, quem são pais aqui? Quem tem filhos? Pais, não irritem os vossos filhos, não fica irritando, não fica, sabe? Para que eles não desanimem. Os nossos filhos precisam estar animados, você precisa dar uma palavra de ânimo, de aprovação, orar e falar como ele é bom, como ele é abençoador, como ele é criativo. Tem pai que só detona, você não serve para nada, você não vai além, você não sei o quê. Não, nós precisamos animar e não desanimar nossos filhos. É importante para os filhos receberem uma palavra de aprovação dos pais, uma atitude de aprovação dos pais.
em nome de Jesus. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, olha aí, servos, funcionários, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Nós temos que trabalhar como para o Senhor. Irmãos, eu já falei isso, vou falar de novo e falo muito no Vinho Novo. Não deixe de trabalhar para ler a Bíblia e para orar no meio do teu expediente. Você está roubando o horário do seu patrão. Eu já mandei funcionária embora porque ela ficava 40 minutos orando no telefone. Você é pago para trabalhar e você vai honrar o Senhor, honrando o funcionário que está te pagando. Nós precisamos honrar os nossos senhores. Nós não somos pagos para ficar lendo a Bíblia e orando. Sabe qual é a verdadeira Bíblia? Aqui, ó. Eles têm que olhar para você e falar, esse funcionário é diferente, ó como ele trabalha mais que os outros. Os outros soltam o lápis 5 horas, ele sempre fica meia hora a mais e não fala, ai, quero ganhar hora extra, ai, tem banco de horas, banco... Não, ele faz por amor, porque é para o Senhor, ele caminha 1 milha a mais. É muito legal isso. Você cativa os teus colegas de trabalho e o teu patrão. Agora tem para os patrões, olha lá. Colossenses 4, 1 e 2, diz assim, senhores, 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 deem aos seus servos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Deem aos seus servos o combinado, deem aos seus servos o que é justo e direito. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E eu quero ressaltar mais 2 coisas para a gente orar. É verdade, gente, é verdade. Que é pouco falado. Existe tudo isso que nós falamos. São coisas que não agradam ao Senhor, atitudes que trazem consequências, etc. Mas existe também, está em não precisa abrir, 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda a aparência do mal. A aparência do mal, muitas vezes não é mal, mas ele aparenta. Aparência é um aspecto externo. Vou contar uma ilustração aqui. Certa vez, muito tempo atrás, muitos anos, alguém chegou para mim e falou assim, sabe, Fúvia, é o seguinte, meu namoro é santo. A gente não transa, estamos respeitando, queremos casar no Senhor, mas quando os meus pais viajam, meu namorado vai dormir na minha casa. A gente fica orando, a gente não faz nada. Depois cada um vai para um quarto e ora, mas meus pais não estão. E a gente fica lá. O que você acha? O que vocês acham que eu achei? Eu perguntei o que você acha. Você pode orar a noite toda. Você pode não fazer nada. Mas a aparência do mal. E os vizinhos? E as pessoas que você fala de Jesus? E aí vê você pregando, você tocando tudo, e aí vê aquela coisa esquisita. Tem coisas que não é mal, mas é aparência, e nós temos que evitar. Mas também tudo. Sim, nós somos responsáveis por trazer pessoas para o Senhor, para glorificar o nome de Cristo. Então, nada de dormir na casa do namorado, seu pai, sua mãe não está, e etc. Não é só isso, não. Ficar sozinho com um homem casado. Você pode estar ministrando. Os pastores aqui não ministram homens sozinhos numa sala. Os pastores não ministram mulheres, e as mulheres não ministram homens sozinhos dentro de uma sala. Ou a gente está com um casal, ou mulher com mulher, homem com homem. Faca sem ponta, galinha sem pé e tal. Porque pode ter aparência do mal. A gente não quer a aparência do mal, certo? Está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 22. Não fui eu que falei. Eu concordo. E a última coisa, nós não devemos ser pedra de tropeço. Nós temos que ter cuidado para não escandalizar. E uma das coisas que eu tenho visto escandalizar muito, e ser pedra de tropeço, e ter até uma aparência do mal, é o Facebook. Irmãos, a gente vê cada coisa no Facebook. Coisas que às vezes não são mal, mas aquela aparência não glorifica o nome de Cristo. Aquelas fotos, aqueles dizeres, pelo contrário, faz alguém falar, isso é cristão? Isso é um jovem cristão? Isso é uma senhora cristão? Isso é um homem cristão? Eu não quero esse cristianismo. Presta atenção, a palavra do Senhor diz, ai
de quem vier o escândalo. Em Marcos 9, não precisa abrir, depois vocês leem. Marcos 9, de 42 a 50, diz assim: se a tua mão te fizer tropeçar, corta. É melhor entrar na vida, é melhor entrar no céu mutilado, do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E aí continua: se teu olho te faz pecar, fura, que nem os ninivitas lá, é melhor entrar cego do que ir para o inferno. Se teus pés te fizerem ir para lugares inadequados, é melhor você cortar e entrar no céu sem pé, do que ir para lugares não adequados e ir para o inferno. Meus irmãos, ser filho de Deus exige responsabilidade, exige consagração, não é de qualquer jeito. Se nós queremos fazer a diferença, nós temos que tomar algumas atitudes. Você quer ser Jonas? Jonas causou uma tribulação onde ele estava, por desobedecer a ordem do Senhor. Ele agitou tudo, ele causou uma grande tempestade. Por outro lado, Jesus, nosso amado Jesus. Quantos não lembram daquela história? Ele entrou num barco, ele estava dormindo, e o barco começou a se agitar. E veio uma tempestade, e os discípulos de Jesus ficaram com medo e foram acordar: mestre, mestre, nós vamos morrer, olha a tempestade. Jesus levanta, vai lá e fala: aquieta-te, mar. E o mar na hora se aquietou. Olha a diferença. O profeta cria a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Quem você quer ser? O que causa a tempestade ou que acalma a tempestade? Quais são as suas metas espirituais para o ano de 2013? Espirituais. Você quer ser um causador de tempestade na tua família, no teu trabalho, na tua igreja? Ou você quer ser aquele que acalma, que traz a paz de Cristo que excede todo o entendimento? Qual é o teu desejo para esse ano que se inicia? Já estamos acabando. Escreva no papel e nós vamos orar. Quem já escreveu? Vou pedir para o Juninho vir aqui. Enquanto nós louvamos, o Haroldo vai me ajudar com essa ministração.